Fala aí, meu povo! Bom dia pra vocês, hein? Boa terça-feira de Liga dos Campeões. Daqui a pouquinho eu tô pegando um avião, indo pra Newcastle. Hoje eu comento Newcastle e Barcelona pra vocês, amanhã eu comento PSG e Chelsea, e eu vou fazer hoje uma prévia dos jogos de hoje. Talvez amanhã eu faça dos jogos de amanhã também. Por que talvez amanhã? Porque amanhã eu tô no de placa logo cedo, então não sei se eu vou conseguir me organizar de manhã para fazer a prévia das partidas de amanhã, do Real Madrid contra o Manchester City, do Paris Saint-Germain contra o Chelsea e dos outros jogos, enfim. Mas as de hoje, especialmente de Barcelona, eu vou fazer aqui com vocês. O Newcastle chega para jogar contra o Barcelona sem viver grande fase, ainda sem o Bruno Guimarães, né? 9 gols, 6 assistências, um jogador muito importante para a dinâmica tanto defensiva do Newcastle, porque ele é muito bom recuperador de bola, muito bom em bolas longas, em fazer o contra-ataque do time funcionar, e também muito bom no jogo ofensivo do time com 9 gols, 6 assistências. Não vive grande fase, o Newcastle, 6 vitórias nos últimos 15 jogos, 7 derrotas nesse período. Não é um super time em casa nessa temporada, embora seja muito difícil jogar em St. James Park, e hoje deve ter um ambiente incrível lá para receber o Barcelona. São 26 jogos em casa nessa temporada, 15 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Perde basicamente 1 a cada 3 jogos o Newcastle jogando nos seus domínios. Já tem 46 jogos nessa temporada, na temporada passada foram 48 jogos no total. É um time que a temporada se faz longa demais, que é difícil demais competir com tantos jogos, não tem elenco para jogar tantas partidas assim, e por isso sente muito o momento da temporada. Vem de uma derrota contra o Manchester City no final de semana, jogo que os dois mais ou menos pouparam jogadores. O Manchester City poupou mais que o Newcastle, alguns jogadores do Newcastle foram entrando durante a partida. Deve ter um 4-3-3, não vai ter o Schär na defesa, que é um zagueiro fisicamente muito imponente e difícil de passar, e bom no jogo aéreo ofensivo e defensivo. Um meio-campo com 3 jogadores muito físicos, Tonali, Ramsey e Joelinton, muito recuperadores, capazes de fazer 1 milhão de quilômetros por jogo. Esse jogo pode ficar muito físico, isso não é bom para o Barcelona. E na frente, 3 jogadores muito rápidos, Elanga, Gordon, está vivendo grande fase, artilheiro da Liga dos Campeões, marcou contra o Barça nessa temporada, é um atacante de jogar atacando muito espaço, e o Barcelona dá esse espaço, o Gordon sabe aproveitar muito bem, e tem boa finalização na frente do goleiro, e o Barnes também deve jogar formando o ataque do Newcastle. Barcelona, por outro lado, vem de ganhar um jogo muito desgastante contra o Atlético de Bilbao. No sábado já tinha tido um jogo desgastante contra o Atlético de Madrid. Talvez até por isso Hans Flick queira evitar muitas viagens, voltar para Barcelona, depois ir para Newcastle. Foi direto para o Reino Unido, concentrou o time para essa partida. Não vai contar com seus 2 laterais titulares, né, Baldé e Condé. Com isso ele deve ter uma defesa com um lateral direito, um lateral esquerdo, 2 zagueiros, mas praticamente todos fora de posição. Eric Garcia na lateral direita, João Cancelo na lateral esquerda, Gerard Martin e Pau Cubarsí, os 2 zagueiros. Vive bom momento Pau Cubarsí. É a primeira vez que a gente vai ver em um jogo normal Marc Bernal e Pedri começando, porque eles começaram contra o Atlético de Madrid, que não era um jogo normal, era um jogo contra relógio, né, que o Barcelona precisava fazer pelo menos 4 gols. Naquele dia o Pedri organizou mais e o Marc Bernal se enfiou mais entre os meias e os atacantes, pelo corpo, pela capacidade definidora dele. Hoje eu acho que eles vão jogar mais próximos e o Marc Bernal mais recuado, mais perto da defesa, com os 2 mais perto dos 2 zagueiros. E aí a gente vai ver e vai precisar ver a capacidade do Marc Bernal de controlar os jogos, ou de controlar o jogo, de dar bons passes, de sair da pressão do Newcastle. Contra o Atlético de Madrid isso não foi tão necessário, porque o Atlético de Madrid subiu muito, avançou muito sua marcação, desceu muito, recuou muito sua marcação, isso fez com que o Barcelona avançasse muito no seu campo. Tô pegando aqui para ver do primeiro jogo entre as 2 equipes, algo que naquele jogo foi muito necessário, a função de Frenkie de Jong e de Pedri, para controlar o jogo, para que o jogo não virasse um jogo de lá e cá, que o Barcelona não perdesse muitas posses de bola e que não desse contra-ataques para o Newcastle. Eu acho que isso hoje, de novo, é muito e muito necessário. Segurar a bola no meio campo, atacar com segurança, evitar passes bobos, errados, conseguir ter tranquilidade para sair da pressão que o Newcastle deve fazer muitas vezes. Naquele jogo, o Frenkie de Jong jogou do lado do Pedri e ele tentou... ele acertou 86 de 87 passes naquele jogo. A maioria no campo do adversário, 63 de 64, porque o Barcelona ocupou o campo do Newcastle e ficou tocando a bola. Errou um passe, o Frenkie de Jong, naquele dia. E o Pedri, naquele dia,
número de passes, 85 de 94 passes no campo do adversário, 69 de 74. Um aproveitamento de 90%. É isso que o Barcelona precisa hoje de novo. Que seus dois controladores de jogo no meio-campo acertem mais de 90% de passes, que o Barcelona acalme o jogo, que não vire um jogo de Premier League. Se virar um Laicá, é muito melhor para o Newcastle do que para o time do Barcelona, porque esse time do Newcastle, para correr, eu acho que faz isso melhor do que o Barça. O Barcelona controla mais, tem mais capacidade de envolver uma defesa fechada do que o Newcastle tem. Barcelona chega com dois jogadores especialmente em ótima fase, que são o Pedri e o Lamine Yamal, né? O Lamine eu tenho anotado aqui, deixa eu ver onde que vai estar. 19 gols, 14 assistências, já passa o número de gols da temporada passada. Nos últimos jogos o Lamine vem funcionando muito bem com gols, com assistências, sendo um jogador decisivo, como se espera dele, está crescendo no momento decisivo da temporada mais uma vez, é quem mais participou de gols e acho que hoje a gente precisa de maior participação dos outros jogadores de frente do Barcelona. Rafinha tem 14 gols, 5 assistências, o Firmino 11 gols, 14 assistências, o Firmino é o segundo que mais participou de gols no Barcelona e o Lewandowski 14 gols, 1 assistência. Mas nas últimas semanas acho que a gente não viu Rafinha, Lewandowski e até o Firmino, e nem falo de Rashford, de Ferran e de Dani Olmo, no mesmo nível que eles já mostraram. É um momento de temporada de Lamine e de Pedri, e de Marc Bernal até. Então, acho que a partir de agora, outros jogadores de ataque, que são muito bons do Barça, precisam dar também esse passo à frente para que não fique tudo em cima do Lamine, porque é um mau dia dele, um dia que o marcador dele está muito bem, os outros jogadores vão precisar aparecer. E hoje pode ser um desses dias, de Firmino, de Lewandowski, de Rafinha. Acho que é jogo mais para o Lewandowski do que para o Ferran, pela fase do Ferran, e também porque deve ser um jogo mais físico, uma defesa mais fechada, e aí eu acho que o Lewandowski é um jogador ainda mais interessante do que o Ferran Torres. Quando é um jogo de mais espaço, aí eu acho que o Ferran tende a ir melhor do que o Leva. Acho que é um jogo muito difícil, como foi o primeiro jogo, e como é normalmente os jogos de Liga dos Campeões contra times ingleses, que pressionam muito, que apertam muito, que correm muito, que brigam muito por todas as jogadas, são times extremamente intensos, e o Barcelona acho que não pode competir intensidade com intensidade, tem que ser inteligente, esconder a bola. Funcionou muito bem na primeira partida, a gente viu o Gordon falando que não está acostumado a jogar contra esse tipo de equipe, mas já jogou, então eles já sabem como é, já sabem o que fazer melhor contra o Barcelona, então tem que fazer ainda melhor o Barça. Naquele dia não teve o Lamine, hoje tem, eu acho que isso pode melhorar bastante o time do Barcelona para o jogo de hoje. Vamos ver o que sai desse jogo. Eu acho que o Barcelona é favorito a ganhar os dois jogos, tá? Com dificuldade, não me surpreende inclusive se perder, porque o Barcelona é capaz disso, o que não pode é repetir o jogo que fez contra o Atlético de Madrid. 4-0 no primeiro tempo, sai praticamente eliminado e depois precisa de um milagre. Se as coisas não estiverem indo bem, se vê que tem água entrando, precisa acalmar o jogo, e o Barcelona contra o Atlético de Madrid apostou foi em acelerar cada vez mais. Estava indo em direção a uma rua sem saída e estava acelerando sem parar. Vou passar pelos outros jogos também. Galatasaray e Liverpool se enfrentam. Galatasaray vem de uma muito boa vitória no clássico contra o Besiktas, ganhou por 1-0 no final de semana. Desde o sorteio, o Galatasaray ganhou os 3 jogos que fez. Em casa, são 20 jogos na temporada. Só uma derrota, perdeu do União Saint-Gilloise, inclusive já venceu o Liverpool em casa essa temporada. O jogo é em Gala, né? Em Istambul. Então acho que é um jogo para o Galatasaray tentar sair na frente, tentar fazer sua vantagem para depois ver o que ele pode fazer em Anfield. O Liverpool também vem de 3 vitórias consecutivas, né? Ganhou do West Ham, ganhou de Wolverhampton e voltou a ganhar, perdeu do Wolverhampton, perdão, e depois ganhou do Wolverhampton, 2 vitórias e uma derrota nos últimos 3 jogos, perdeu do Wolverhampton na Premier League, que atrapalha muito os planos do Liverpool para ficar no G4 da competição, né? Brigando por Liga dos Campeões na temporada que vem. A boa notícia é que o Salah voltou a marcar, não está fazendo muitos gols essa temporada e fez nesses jogos que eu citei aqui. O Salah tem 9 gols em 31 jogos na temporada, não é um super número, especialmente para Salah, é a pior temporada dele desde 14-15. Hoje o Liverpool não vai poder contar com o Alisson. Goleiro brasileiro está fora, deve participar do jogo de volta, veremos se ele chega a tempo do jogo de volta, mas fica de fora dessa partida. Hoje a gente também tem Atlético de Madrid e Tottenham. No final de semana o Atlético de Madrid revezou o time contra a Real Sociedad, ganhou por 3-2. Já tinha contra o Barcelona jogado contra os titulares e contra o Oviedo na semana anterior poupado também. Contra a Real Sociedad alguns jogadores começaram e depois saíram, a gente viu uma rotação ali entre os principais jogadores para descansar o elenco depois de um jogo muito desgastante contra o Barça, para esse confronto contra um Tottenham que vem de cabeça absolutamente baixa.
Em 2026, o Tottenham só ganhou 2 jogos, os 2 em Liga dos Campeões, ganhou de Dortmund e de Eintracht Frankfurt. Vem de perder do Crystal Palace 3-1, de Fulham 2-1, de Arsenal 4-1, de Newcastle 2-1, de Manchester United 2-0. Já está na beira da zona do rebaixamento. 9 jogadores lesionados para esse jogo, 5 deles seriam titulares dessa equipe do Tottenham que estão fora. Então é um time muito machucado. O Atlético de Madrid, para mim, é muito favorito para esse jogo e para esse confronto. A questão só é que o Atlético de Madrid só joga o que ele é estritamente obrigado a jogar, né? Contra o Barcelona podia tomar 3, tomou 3, fez 4 contra o Barcelona e parou de atacar. Então o Atlético de Madrid me deixa dúvidas, mas não para esse confronto. Me deixa dúvidas mais para frente o que pode fazer o Atlético de Madrid, mas para esse confronto eu ainda acho que é bem favorito contra um Tottenham muito machucado. Era o melhor adversário que alguém poderia pegar nas oitavas de final, ou pelo menos dos ingleses, né? Porque ainda tem o Leverkusen, que seria mais fraco, em teoria o Bodo Glimt também, mas o Tottenham é um adversário hoje extremamente, ou deve ser extremamente acessível para o Atlético de Madrid. A Atalanta joga contra o Bayern de Munique, às 5 horas da tarde. Desde que se classificou contra o Dortmund, a Atalanta não venceu mais. 3 jogos no Campeonato Italiano, que ela vem de perder do Sassuolo, na Copa Itália empatar com a Lazio 2-2 e e empatar com a Udinese 2-2 também no final de semana pelo Campeonato Italiano. Bom momento do Scamacca, que fez os 2 gols contra a Udinese. A Atalanta que joga em casa e vai tentar fazer valer a força do seu estádio contra o Bayern de Munique. O problema é que do outro lado pega um super time, vem muito forte o Bayern, praticamente com a mão na taça do Campeonato Alemão, depois que venceu o Borussia Dortmund há 10 dias, né, jogando em Dortmund com um golaço do Sr. Kimmich, para mim o jogador mais subvalorizado hoje do futebol. Você fala muito pouco do tanto que o Kimmich é excelente. Enfim, ganhou do Dortmund no final de semana, mesmo preservando os jogadores, e o Harry Kane ganhou do Borussia Mönchengladbach por 4-1. O Harry Kane, que já tem, onde que eu tenho isso por aqui? 43 gols e 5 assistências, na verdade 45 gols e 5 assistências em 37 jogos na temporada até aqui. É um Harry Kane espetacular. 20 gols do Luiz Dias, só não seria artilheiro dos 16 times que estão nas oitavas de final, de 4 times, do Manchester City, que tem o Haaland, do Real Madrid, que tem o Mbappé, do próprio Bayern de Munique, que tem o Harry Kane, e do Sporting, que tem o Luis Suárez, que tem quase 30 gols na temporada. O Bayern de Munique ganhou 34 dos 38 jogos na temporada até aqui, é o maior aproveitamento de vitórias da história do Bayern de Munique em uma temporada, ganhou 87% dos jogos. É favorito a vencer os 2 jogos contra a Atalanta, embora hoje em Bérgamo tenha um jogo duro, difícil. A Atalanta é muito brigadora, lutadora, e eu acho que tende a endurecer muito esse confronto contra o Bayern. Vejo o Bayern favorito. Galatasaray e Liverpool, eu acho que esse é um jogo que o Liverpool é favorito, apesar do bom desempenho do Galatasaray em casa, só uma derrota, mas eu vejo o Liverpool, que não está tão bem assim, favorito até para o jogo também. O Atlético favorito e o Barça também seriam os meus palpites de hoje para vocês. É isso daqui, gente. Eu volto depois de Newcastle e Barcelona, um tempinho depois, tá? Porque, não, se bem que é logo depois, porque hoje tem o melhor da liga que não é comigo, é com o Vitor Sérgio Rodrigues. Então, entre o jogo e o último lance, eu faço para vocês a minha análise aqui de Newcastle e Barcelona. Vocês façam favor de se inscrever aqui para não perder. Tá falado, gente? Bom dia, hein? Boa Liga dos Campeões para vocês. Todos os jogos estão na HBO Max. Newcastle, Barcelona, Galatasaray e Liverpool também estão na TNT, na história da Liga dos Campeões. Amanhã, inclusive, é exclusivo Real Madrid, Manchester City na HBO Max. Beijo para vocês, gente. Tchau, tchau.